Olá, alunos do curso de piloto privado, disciplina de navegação aérea. Sou o professor Hélio e nessa aula nós vamos tratar de perfil de subida. A subida é a fase do voo que vai da decolagem até o nivelamento no nível de cruzeiro. E nessa fase do voo, nos interessa, para efeito de planejamento, calcular o tempo de voo, a quantidade de combustível consumida nesse período e a distância horizontal percorrida. Durante a subida, o piloto irá usar os instrumentos de voo para manter uma mesma velocidade indicada e uma mesma razão de subida que são recomendados nos manuais da aeronave. Para calcular então o tempo de voo, basta saber qual é a quantidade de altitude, né, que essa aeronave vai ganhar na subida e usar a razão de subida para calcular o tempo. Consumo também, tendo tempo de voo, fica fácil se calcular quanto foi consumido de combustível, porque o perfil da aeronave, a performance da aeronave nos dá qual é o consumo em regime de subida. Mas e a distância horizontal? Para calcular a distância horizontal, nós precisamos saber a velocidade. Para o piloto, durante a subida, fica mais conveniente manter a velocidade indicada. O que acontece é que, mantendo a velocidade indicada numa trajetória de subida, nós teremos uma variação na velocidade aerodinâmica. Porque a velocidade aerodinâmica ela é medida em relação ao ar, a massa de ar. E a velocidade indicada é medida pela pressão do ar no tubo de Pitot, pressão total. Então, à medida que nós subimos, a densidade do ar diminui. Se nós quisermos manter a mesma VI, a mesma velocidade indicada, a velocidade aerodinâmica vai aumentar. Nós deveríamos, para poder fazer esse cálculo aí exato, calcular a VA em cada momento e usar esta VA. Isso seria extremamente trabalhoso. Por isso nós usamos o chamado método das médias. Nós calculamos a VA na altitude média e utilizamos essa VA como se ela fosse a mesma durante toda a subida. Isso vai dar um erro para mais na primeira metade da subida e um erro para menos na segunda metade da subida, de forma que no total os erros se compensem e nós tenhamos uma aproximação muito boa. Nesta aula, nós não iremos usar o computador de voo. O computador de voo é uma ferramenta que nos ajuda a calcular a VA com base na VI, altitude e temperatura. Nós não usaremos o computador de voo, usaremos o gradiente térmico para calcular a temperatura, 2 graus a cada 1000 pés, a temperatura cai 2 graus a cada 1000 pés que se sobe, e uma aproximação da VA de 2% da VI a cada 1000 pés. A VA fica maior que a VI, 2% da VI a cada 1000 pés que se sobe. Usando essa aproximação de 2% da VA, nós não precisaríamos da temperatura. Mas nós vamos usar essa temperatura aqui no nosso exercício, porque quando tivermos o computador de voo para calcular a VA, essa informação será necessária. Vamos ao exercício, então? Aqui nós temos os dados de subida. Então, nesse exercício aqui, nós temos uma aeronave que sobe com a VI de 90 nós, a partir de um aeródromo que está no nível do mar, MSL, né, nível médio dos mares, com a temperatura no aeródromo de 20 graus, uma razão de subida de 500 pés por minuto, e vai para um nível cruzeiro 050, correspondente a 5.000 pés. O consumo
dessa aeronave é de 42 litros por hora. A primeira coisa que nós vamos calcular aqui será a quantidade de subida. Quanto que essa aeronave sobe? Quando o aeródromo de partida está no nível do mar, a quantidade de subida é a própria altitude que se vai atingir. Então, 5.000 pés, partindo do nível médio dos mares, corresponde a uma quantidade de subida de 5.000 pés. Qual o tempo de subida? Se nós vamos subir 5.000 pés a 500 pés por minuto, o tempo de subida será de 10 minutos. 500 pés em 1 minuto, 1.000 pés em 2 minutos, 4.000 pés em 500 pés em 1 minuto, 1.000 pés em 2 minutos, 2.000 pés em 4 minutos, 3.000 pés em 6 minutos, 4.000 pés em 8 minutos, 5.000 pés em 10 minutos. Ou simplesmente dividimos 500 pés por 500 pés por minuto. É interessante notar aí que as unidades de medida devem estar compatíveis. Então, se eu tenho altitude em pés, a razão de subida deve estar em pés por minuto. Tá? Se tiver em metros por segundo, deve ser feita a conversão. Isso aqui pode ser feito usando a regra de 3, pode ser feito usando o computador de voo, ou assim como da maneira como eu fiz por aproximação nesse caso aí, que estavam números que nos facilitavam fazer essa conta de cabeça. Qual a altitude média? A elevação do aeródromo zero também nos facilita calcular a altitude média. Basta dividir por 2 a altitude de cruzeiro. Aí, no caso, 2.500 pés é a altitude média. Qual a temperatura na altitude média? Usando o gradiente térmico de 2 graus para cada 1.000 pés, quando nós subirmos 2.500 pés, vai haver um decréscimo de 5 graus na temperatura. Então, partindo de 20 graus no aeródromo, menos 5 graus, 15 graus é a temperatura média. Outra forma de fazer, que é a que está descrita aqui no slide, é calcular a temperatura no nível de cruzeiro. No nível de cruzeiro vai ser os 20 graus do aeródromo menos 2 graus para cada 1.000 pés, vezes 5.000 pés, que dá 10. Então, 20 menos 10, 10 graus. A média entre 20 e 10, 20 mais 10 dividido por 2, é 15 graus. Qual a VA média? Tendo a altitude média e a temperatura no nível médio, nós podemos calcular a VA usando o computador de voo, mas aqui nós vamos fazer a aproximação de 2 graus, 2% a cada 1.000 pés a partir do nível médio dos mares. Então, se eu vou subir 2,5 milhares de pés, eu vou ter a minha VA acrescida em 5%. 5% de 90 nós, que é a minha VI de subida, dá 4,5, nós aproximamos para 4 aqui, 94 nós. Então, se eu sei que a minha velocidade é 94 nós, e eu vou voar durante 10 minutos, usando o computador de voo também, ou uma regra de 3, ou simplesmente dividindo 94 por 6, porque 10 minutos é 1/6 da hora, nós vamos ter que a distância percorrida será de 16 milhas náuticas. E o consumo também feito de forma análoga, utilizando 42 litros por hora. A 10 minutos nós teremos 7 litros de consumo. Vamos a um segundo exemplo. Reparem aqui que nesse segundo exemplo, o aeródromo de partida tem uma elevação de 1.500 pés. Isso aí vai modificar um pouco as nossas contas, mas nada de muito difícil. Inicialmente, no tempo de subida, que será calculado usando a razão de 640 pés por minuto e a quantidade de subida. Nível de voo 085, 8.500 pés, mas eu parto de 1.500. Então, vou subir 7.000 pés. 7.000 pés subindo a 640 pés por minuto dá 11 minutos.
Isso pode ser calculado no computador de voo, pode ser feita uma regra de 3. Se 640 pés eu faço em 1 minuto, 7.000 pés eu vou fazer em X minutos. Ou, aqui podemos observar aqui que são 640 pés por minuto. Em 10 minutos eu faria 6.400 pés. Para chegar a 700, faltam 600, que dá aproximadamente 1 minuto, né? Já que é 640 pés por minuto. Então daria 10 minutos mais 1 minuto, 11 minutos. Qual a altitude média? Aqui no caso, nós vamos subir 7.000 pés. Metade do caminho é a subida de 3.500 pés. Mas nós estamos partindo de 1.500. Então, de 1.500 subindo mais 3.500 dá 5.000 pés a altitude média. Outra forma de fazer, soma-se a altitude do aeródromo, a elevação do aeródromo com o nível de cruzeiro e divide-se por 2, que vai dar os mesmos 5.000 pés. Temperatura média. Se nós vamos subir 3.500 pés a partir do aeródromo, que está a 10 graus, nós vamos perder 7 graus. Então, a temperatura média vai ser 10 menos 7, 3 graus. Outra forma de fazer, calcula-se a temperatura no nível de cruzeiro, que é 10 graus do aeródromo menos 2 graus vezes 7.000 pés, que dá menos 4. Agora eu tenho que no nível de cruzeiro a temperatura é menos 4, e calculo a média. Temperatura no aeródromo mais menos 4, que é a temperatura no nível de cruzeiro, divididos por 2, que dá os mesmos 3.000 pés que eu tinha falado anteriormente. Qual a VA média? Vamos lembrar aqui que a VA é igual a VI no nível do mar, e que ela é acrescentada de 2% a cada 1.000 pés a partir do nível do mar. Então nós vamos acrescentar 10% na VA, porque nós estaremos passando no nível médio com 5.000 pés. Então, VI mais 2 vezes 5%, VI mais 10%, 105 nós mais 10% de 105, que dá aproximadamente, que dá 10,5. Né? Aproximei para 10 aqui, nós temos que a nossa VA média será de 115 nós. Distância. Basta calcular quantas milhas se percorre a 115 nós durante um tempo de 11 minutos. Tá? Várias maneiras de fazer. Achamos 21 milhas náuticas. E o consumo de combustível, sabendo que o consumo na subida é 10,9 galões por hora, da mesma forma, em 11 minutos se consomem 2 galões. Algumas observações é que esse procedimento pode ser usado também para fazer a mudança de nível de voo. Tá? Se voando num nível determinado e pretende-se partir para um nível mais alto, o cálculo é o mesmo, como se fosse uma subida. E que o ângulo de subida é de aproximadamente 5 graus, por isso é que nós podemos usar a VA como se fosse a velocidade no solo. Lembrando ainda que nesses nossos exercícios aqui, nessa nossa aula, nós consideramos o vento calmo. Se houver vento, o vento vai influenciar na VS, mas esta conta do vento na VS é feita utilizando-se o computador de voo, e aqui nós não utilizamos o computador de voo. Então, pessoal, nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre perfil de subida. Agradeço a atenção e até a nossa próxima aula.